Estação Boas Novas, com Orlando César. Ok, irmãos. Então veja bem, esse tema que nós queremos aí falar hoje, sugerir hoje, inclusive eu postei hoje, agora há pouco, eu postei no Face porque muitas pessoas já me perguntaram sobre aquela questão. Quando você for dar a sua oferta, lá em Mateus 5, do 23 em diante, só que eu vou ler um pouquinho antes hoje, no programa de rádio, tá? Na postagem eu fiz ele bem objetivo, para que as pessoas possam ler, ficar bem curtinho ali, para que as pessoas possam ler, tá? Só que hoje eu vou, aqui no programa, nós vamos pegar um pouquinho antes, tá? E entender o que quer dizer aquela palavra lá de quando você for entregar a sua oferta, tá? Quando você for entregar a sua oferta e você tiver alguma falta com o seu irmão, né? Deixa a tua oferta sobre o altar, tá? Volta lá, reconcilia com teu irmão, depois entrega a oferta. Muitos usam esse texto para pedir oferta de dinheiro, né? Que foi inventado lá desde 1 Reis, pelo templo de Salomão. Eles criaram o gasofilácio, tá? Foi uma criação deles para reformar aquele templo, que o pai não pediu para construir. Porque eles usam a bandeja ou aquele saquinho, né, no meio da igreja. Sim. Tem umas que ainda usa aquele gasofilácio, que só tem que se deslocar até aquele local e entregar a sua oferta, né? Também tem esse... Tem, é isso. Então, veja bem, essa questão de oferta, gasofilácio, foi inventada desde lá. Tem as passagens lá em 1 Reis, lá no livro de Reis, onde eles levantaram esta contribuição ali, né, para a reforma do templo. Aquele templo que o pai não pediu para construir. E lá em Lucas 21, né, lá em Lucas 21, até a oferta da viúva, que eu já falei sobre aquele assunto, ali eles continuaram fazendo novamente, igual foi feito no templo de Salomão, estavam fazendo agora no templo de Herodes, pedindo aquelas ofertas, aquelas contribuições em dinheiro, tanto que a viuvinha deu a última moeda, suas últimas moedas. E ali nós vemos o Salvador falando que eles devoravam, um capítulo anterior, para entender, que eles devoravam a casa da viúva, você tirava tudo da viúva. E eles estavam tirando as últimas moedas da viúva. Então foi uma criação. Sempre o motivo dessa contribuição, que eles hoje chamam de oferta, o motivo dessa invenção sempre foi para tentar ali no começo uma manutenção naquele templo, naqueles templos formosos. Sempre a tentativa é essa, né, de criar templos formosos, agradável à vista das pessoas, o que chama atenção, dar status, né? A maioria das pessoas hoje vão para a igreja, uma igreja mais chique, né? Isso, com certeza. Né? Cada um faz ganância, né? Isso, cada um, né? Talvez não esteja buscando o evangelho, mas alguma coisa assim de status, não é verdade? Bom, Mateus 5, eu gostaria de ler a partir de 17, e nós vamos compreender o que quer dizer aquela passagem que o Salvador falou ali para, se você tem a sua oferta, deixa sobre o altar, voltando lá, vocês reconciliam com o teu irmão, e aí volta e entrega a sua oferta, faz a sua oferta. Tá? A partir de Mateus 5, versos 17, vai dizer o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Então o que o Salvador está falando aqui? Olha, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir os profetas. Não vim abrogar, não vim cancelar a lei. Mas vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não pode tirar nem um jota, nem um tio da lei. Até o momento. Assim, até o momento de que seja cumprido. Mas veja bem, quem veio cumprir? Jesus. O Salvador. Ele não veio destruir, não é verdade? Não. Ele não veio destruir a lei e os profetas. Está falando aqui no verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Mas ele está falando o seguinte, que não pode tirar nem um tio, nem um jota da lei, até que ele cumpra, até que seja cumprido, até que ele cumpra. Está entendendo? Entendi. Não pode tirar nada da lei, continue cumprindo os mesmos rituais, liturgias da lei. Traz seu animal. Sim, o sacrifício para a remissão de pecado. Continua fazendo isso aí. Até que tudo seja cumprido. Até que tudo seja cumprido. Espera aí. O Salvador não veio destruir a lei. É o mesmo sentido de consumado? Como ele disse, está consumado, está cumprido.
Quando ele falou na cruz, o que ele falou na cruz? Está consumado, está cumprido. Ele cumpriu a lei e os profetas na lei. Ou seja, ele cumpriu a lei chamada sombra, Com certeza. que eram sombras, ou seja, significados físicos, que hoje tem um simbolismo, ou seja, tem um significado espiritual. Tá? Bom, veja bem. Então está falando, não pode tirar nem um tio, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ensinar, irmãos, tem muitos que ensinam porque foi ensinado assim, mesmo que não esteja enganando. Entendeu? Mas esses que estão ensinando verdadeiramente, mas que tem pontos que ainda tira, que ainda não conhece, ele será chamado pequeno no reino dos céus. Mas aqueles que a seguem à risca e ensinam à risca a escritura, será chamado grande no reino dos céus. Tá? Aqui não está falando dos falsos profetas, não. Que perderão sua salvação. Entendeu? Com os bodes, os cães. Não está falando dos cães. Está falando daqueles que ensinam, mas mesmo assim, ainda não ensina perfeitamente a escritura. Por isso que o Paulo, o Salvador, falou para a gente ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, buscar conhecimento da escritura, para não ensinar errado. E pedir para o pai não deixar você ensinar errado. Pai, se estou ensinando alguma coisa errada, me mostra, para que eu veja a verdade. Entendeu? Daí, então, nós vamos começar a entender a verdade e ensinar a verdade. Olha só, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, os doutores da lei, os escribas, os que escreviam, compilavam a escritura, fariseu ali, aquele grupo de doutores da lei, um grupo religioso, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, se vocês seguirem... Se vocês ficarem igual os fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Se vocês não entenderem o que essa lei significa, entendeu? O que ela significa, qual o significado dessa sombra, de modo nenhum vocês herdarão o reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Olha a lei. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, quer dizer, o Salvador não aboliu a lei. Não aboliu, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, hoje essa lei está na nossa consciência. Não é mais uma lei carnal. Está na nossa consciência. E só recebemos pelo fruto do Espírito, quando invocamos o Salvador. Tá? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, olha só, na lei falava, se matar é réu de juízo, tinha que ser morto. Eu, porém, vos digo que se qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Será? Qualquer que se irritar com o seu irmão, enfurecer contra o seu irmão, Agredido. será réu de juízo. Seja em palavras, seja como for. Tá? Muitos agridem em palavra. E qualquer que chamar seu irmão de raca, tá? Será réu de sinédrio. Tá? Quer dizer, palavra aramaica quer dizer você não presta. Palavra aramaica de etimologia duvidosa, vazio, que transmite a ideia de imoral ou tolo. Jesus a considera um grave insulto cujo uso é indigno de seus discípulos. Você não pode insultar seu irmão. Qualquer que insultar seu irmão será réu de sinédrio. Não é verdade? Você veja que os religiosos não gostam de insultar as pessoas. Particularmente, não pela palavra, mas particularmente. Não é verdade? Ó, e qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo do inferno. Portanto, olha só. O que ele está falando aqui? Não adianta vocês cumprir essa lei, mas se vocês fazem isso contra o irmão de vocês, vocês não estão seguindo a lei. Porque a lei é para viver entre o amor entre as pessoas. É para isso que serviu a lei. Só que vocês têm como mandamentos carnais entre vocês, mas vocês não amam as pessoas. Vocês não amam os vossos irmãos. Entendeu? São hipócritas, como o Salvador sempre chamou. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só, hoje no sistema religioso, as pessoas entendem que oferta é aquela contribuição em dinheiro. Só que oferta, se você pegar desde a lei, eram as oferendas. Ou sacrifícios de animais. Que as pessoas levavam aqueles animais para sacrificar aquele animal e tinha um objetivo, para a remissão de pecados. Eu já fazia isso também. Da lei, era da lei. Na lei. É da lei. É a partir da lei, foi dada a lei ali em Êxodo, tá? Para os levitas. Foi dada essa lei. Olha, trazer os animais tinha que ser o puro, perfeito. E aí eles tinham que
matar ou sacrificar aquele animal para a remissão de pecado. E aí os levitas, os sacerdotes, matavam ali para a remissão do povo e deles também, porque eles tinham que pegar ali a oferta das ofertas, ou seja, o dízimo dos dízimos. Tinha que pegar os animais ali e também fazer a remissão de pecado para eles também, que eles recebiam esse dízimo. Eles tinham que pegar o dízimo dos dízimos. E entre esse dízimo dos dízimos, tinha ali os animais para oferecerem oferendas em remissão de pecado. Então, deixa ali diante do altar a tua oferta, ou seja, deixa ali aquela oferenda que você vai fazer para a remissão de pecado, porque não vai adiantar você... É isso que o Salvador está falando. Não vai adiantar você fazer essa oferenda se você não perdoa seu irmão. Então, vai ser inútil, vai ser em vão você estar ali oferecer essa oferenda, esse sacrifício para a remissão de pecado. Olha só, Jesus aqui não tinha morrido ainda. Ainda é a antiga aliança. Lá, o que Paulo falou lá em Hebreus 9? Em Hebreus 9. Pode o testamento valer enquanto o testador vive? O testamento vale após a morte do testador. Então, o Novo Testamento, como muitos se enganam, começa após a morte do Salvador. E se você ler o livro de Hebreus, a morte do Salvador foi essa oferenda para a remissão de pecado. Uma vez só. Aqui eles tinham que fazer uma vez por ano. Cada um por seus pecados. Os sacerdotes também. Aqui, tá, o Salvador fez uma vez só no madeiro. Então, o que o Salvador está falando? Você olha, eu não morri ainda. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu não entreguei ainda o meu corpo como oferenda, como sacrifício para a remissão de pecados. Eu não fiz isso ainda. Então, não está consumado ainda. Então, enquanto eu não fizer isso, vocês continuam, não pode tirar uma vírgula, nem um J da lei. Continua fazendo essa oferenda. Porque não está consumado ainda. Eu não morri ainda, não entreguei a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício ali na cruz ainda. Então, continua fazendo, não pode tirar nem um tio nem um J. Você está entendendo? Da lei. Porque se não fosse isso, então quer dizer que a gente tem que fazer igual está na lei, matar os animais para a remissão de pecado, tinha que fazer tudo aquilo que está na lei. Isso, e para Jerusalém entregar o dízimo. Você está entendendo? Então o Salvador está falando assim, olha, continua, povo de Israel, continua fazendo as oferendas. Porém, já vou falando para vocês, olha, não vai adiantar você fazer essa oferenda, esse sacrifício, tá? Para a remissão de pecado, se você tem algo contra seu irmão. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os que pecam contra mim. Entendeu? Por quê? Não vai adiantar eu pedir perdão se eu não perdoei. Então aqui o que o Salvador está falando? Se você não perdoou teu irmão, não vai adiantar você fazer essa oferenda, esse sacrifício para a remissão de pecados. Então o que você vai fazer? Deixa aí essa oferenda, esse animal, ou aquela oferenda que ele teria que apresentar para a remissão de pecado. Volta lá, reconcilia com teu irmão. Deixa aí sobre o altar. E o altar, que muitos confundem hoje com aquele altar que eles fazem e colocam o púlpito. Nunca existiu isso. O altar era aquele local que eles colocavam os animais para a remissão de pecados. Aquilo que era altar. Aquilo que era o altar. O altar, por isso que os levitas, os sacerdotes, serviam ao altar. Você está entendendo? Eles levavam os animais para a remissão do pecado do povo e deles também. É só você ler lá, Êxodo, as leis lá, você vai perceber tudo isso. Entendeu? Como você começa a perceber tudo isso aqui. Então veja bem, o que o Salvador está falando aqui para aquelas pessoas? Olha, se você tem a sua oferta, aqui a sua oferenda para a remissão de pecado, não vai adiantar se você tiver algo contra teu irmão. Então deixa aí a tua oferta, a tua oferenda, volta lá e reconcilia com teu irmão. Aí depois você vem e apresenta a tua oferta. Aí você pode fazer a remissão de pecado, porque você vai ter perdoado teu irmão. Então você será perdoado. Isso aí entra em consonância com a oração do Pai Nosso. Veja aqui, ó, Mateus 5. Um capítulo depois, o Salvador vai ensinar essa oração do Pai Nosso. É mesmo. Você está entendendo? Ele já estava encaminhando para ensinar aquilo. Ele já estava falando aqui, encaminhando para ensinar aquilo. Ele foi abrindo assim, né? A mente, isso. Usando aquela lei física para já ir explicando o que significa a lei espiritual dele. Olha, essa sacrifício de animais é para remissão de pecado, só que isso aqui é sombra. Isso aqui não é isso aqui que vale. O que vai valer é o espiritual, é o entendimento, é o coração. Se você perdoar o teu próximo, você vai ser perdoado. Se você amar teu próximo, você está amando a Deus. Entendeu? Se você ama teu próximo e perdoa teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar a casa do teu próximo. Você está entendendo? Então, o Pai não anulou a lei. Simplesmente, hoje, a lei é na consciência. Está gravado nos corações. Não em pedras, mas no entendimento. Paulo cansou de falar sobre isso. O apóstolo Paulo cansou de falar sobre isso. Nas cartas dele que tem sobre isso. Verdade. Não é verdade? Tá, olha só. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferenda, seria o correto estar aqui, o seu sacrifício, e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, até com o adversário, irmão, não só o irmão não, com o adversário também.
tá? Com o adversário também. Por isso nós não podemos ter, sentir, irmãos, qualquer coisa assim que não seja do Pai diante deles. Eu hoje não consigo sentir raiva, ódio deles, de jeito nenhum. Eu sinto pena dos que enganam. Eu sinto pena porque ele está indo por um caminho perigoso e vai para a condenação, se não arrepender e continuar ensinando errado. Entendeu? Continuar manipulando e enganando as pessoas. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui já é uma parábola do Salvador. Vai te encerrar na prisão, ou seja, naquele dia do juízo. Tá? Você será encontrado como um réu, o juiz vai te entender como um réu. Tá? Réu de juízo. Ok? É isso que o Salvador está falando. O diabo servindo. Exatamente. Né? Se não se arrepender dos vossos pecados. Então, irmão, aí muitos usam esse texto aqui, inclusive eu postei lá no Face, tá? Hoje, porque vários irmãos perguntaram, e eu postei isso aqui no Face, coloquei perguntas frequentes, né? Que é feita pra gente aqui, os irmãos entram pelo bate-papo ali. Também, né? Os irmãos entram pelo bate-papo e faz perguntas, alguns mandam no e-mail, né? Que eu deixo o e-mail ali eu deixo e-mail nos vídeos ali para as pessoas entrarem em contato, para que nós possamos ali atender, servir os irmãos, né? Da forma que a gente pode, com o que a gente, com a visão que nós tivemos até hoje, né? Graças a Deus. E a cada dia vamos tendo mais. E tem sido a nossa missão, irmãos. Então a gente pode servir aos irmãos, aos discípulos, aos servos, às pessoas que querem. Nós podemos servir do jeito que a gente pode, com o conhecimento que o Pai tem dado, com a visão que o Pai tem dado, e com certeza um vai somando com o outro, um irmão vai somando com o outro. Isso que é importante. Porque todos nós, irmãos, vivemos centenas de anos manipulados. Tá? Essa manipulação vem de centenas de anos, séculos de engano. Séculos de engano. E hoje nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso, que nós estamos buscando. Porque tem muita coisa manipulada. Muita coisa. Mas o Pai afirmou que seria, nos últimos, é um sinal de últimos tempos, que no final seria revelado tudo que estava em oculto. Né? Tudo que foi dito aos gabinetes, que seria falado nos telhados. Ou seja, falado para todos ouvir. Tudo que estava em engano. Né? E a gente pode, é claro, servir aos irmãos levando essa palavra. Né? Levando essa palavra do Eterno. Levando essa palavra pura, esse evangelho genuíno, sem ocultar, sem omitir, sem enganar as pessoas. Aí continuando no versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. É uma parábola do Salvador, né, relacionada a isso aqui. Então veja bem, o que as pessoas usam nesse texto? Olha, chama as pessoas para pessoas darem oferta e lê o texto desse aqui. Aí fala para as pessoas que é oferta de dinheiro. Mas espera aí. Aqui o Salvador está falando para as pessoas ofertarem, ou seja, as oferendas. Por quê? Porque aqui ainda ele não tinha cumprido. Então não podia tirar nem o tio, veja que nós lemos anterior, por isso nós lemos até agora do versículo 17. Lê o contexto para entender. Por isso não podia tirar nem o tio, nem o J da lei, até que fosse cumprido. Então, ou seja, o Salvador não tinha cumprido ainda. Não é verdade? E aí, irmãos, com que certeza você fala isso? Aí nós vamos para Hebreus capítulo 9, que Hebreus é muito bom. Que eu acredito que é a chave para isso aqui, Hebreus capítulo 9, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Né? Vamos ler aqui, que interessante o Hebreus capítulo 9. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.